Obrigada, Thaisa, pela linda mensagem musical. Deus seja louvado. E bom, pessoal, vocês perceberam como o ano está passando rápido? Está passando tão rápido que nós já estamos na segunda lição do terceiro trimestre de 2020. E o tema dessa semana é Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. Mas, antes de começarmos a recapitulação da lição, eu gostaria de saber quem aqui memorizou o verso áureo. Se eu não me engano, o Nazaré vem há uns 2 sábados falando que é importante nós memorizarmos o verso áureo. E eu pergunto para vocês nessa manhã, quem aqui memorizou? Eu posso tentar? Pode. Quem posso, por favor? Beleza. Eu falo. Vamos lá, então. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos, capítulo 4, verso 20. Muito bom. Quer falar também, Tia Lu? Pode falar. Nós não podemos deixar de falar e testemunhar o que vimos e ouvimos. Atos. Ô, Rafa, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que sabe já das 13 lições. Ai, quem é essa pessoa? Quem você acha que é? O NASA. O NASA já sabe das 13. Pode falar aí, NASA. Eu acho que eu vou ganhar o prêmio esse ano, porque eu vou decorar os 13, tá, Ana? Aquela viagem que você prometeu, eu acho que eu vou ganhar. Eu tenho certeza. Eu levar acompanhante. Sábado passado. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o de hoje, Atos 4, verso 20, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Amém. Bom, e já que temos bons memorizadores na nossa escola sabatina, vamos ver como vocês se saem na recapitulação da lição. Essa semana a lição vai ser coordenada por uma pessoa diferente. Alguém aqui já sabe quem é? Eu sei, posso falar? É o Flávio. Ah, você não vai. Flávio? Isso aí, Tia Lu. É o Flávio, o bom de Bíblia da igreja, né? Flávio, agora eu passo a palavra para você e eu desejo um bom estudo a todos. Amém, amém, Rafinha. Obrigado, hein? Mas, ó, eu já quero dizer que não serei o único, viu? Então, tem vários bons de lição aí que vão nos ajudar também hoje. Bom, a Thaisa cantou um hino muito propício para a lição de hoje, né? Enquanto eu viver, tem uma letra muito bonita esse hino. Enquanto eu viver, eu vou testemunhar do amor. E que a minha vida seja a prova da existência do Senhor. Só esse verso já seria já uma lição e um sermão. O verso não, né? O hino diz, enquanto eu viver, eu vou testemunhar. Já que a Rafa falou em memorização, vamos testar então a memória dos nossos professores, dos nossos participantes. Por que eu devo testemunhar, pessoal? Quem vai nos ajudar aí? Quem está com a lição da semana passada, ó, memorizada. Pode colar? Pode colar, gente. Pode colar, sim. Por que nós devemos testemunhar? Quem vai nos ajudar? Tia Lu, fala aí um para... O testemunho fala mais do que você falando, né? Então, você testemunha através das suas atitudes, mostrando o amor de Jesus, né? Porque é um testemunho... Isso. É um testemunho vivo, é o amor de Jesus. Então, o tratar de Jesus das pessoas, seja ela qual for, como for, é uma prova de amor. Então, o maior testemunho é a gente pregar o amor dele. O quinto ponto da semana passada, né, Tia Lu? Quando nós testemunhamos, nós demonstramos amor para com Cristo e também para com os nossos semelhantes. Aquiles, sua vez, meu irmão. Tá na minha lista aqui, ó. É a próxima carinha que aparece.
além de testemunho, ser uma demonstração de amor para com Cristo e para com os outros, irmão Aquiles, por que nós devemos testemunhar? Conseguindo ligar meu fone. Aí, agora deu certo. Porque nós precisamos testemunhar para nós mantermos a chama viva. A chama tem que ficar viva. Através do testemunho, nós fazemos com que isso aconteça. Né? Então, também nós podemos dizer que nós crescemos, né, irmão Aquiles? Quando nós testemunhamos, nós crescemos através da doação. Melhor é dar, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Sim. Seu Nava, o senhor é a próxima carinha. Por que é importante testemunhar? Segundo a lição da semana passada. Nós precisamos dar uma chance às pessoas que estão próximas de nós de se salvar. E não é uma única chance, nós precisamos oferecer a melhor chance. Isso aí que me deixou encantado na lição da semana passada. Exatamente, não oferecer a única, mas a melhor. Falta mais 2 pontos, hein? Quem vai nos ajudar? Felipe? Tem um tão importante, hein? Esqueceram. O Fê não tá? Cadê o Fê? Fê tá, mas estava sem microfone e não estava ligando. Nós fomos convidados a ir e proclamar o Evangelho, né, Flávio? É um mandamento de Deus, uma ordem que nós recebemos. Então, testemunhar é uma obediência, né, Fê? A esse mandamento do ID. E por último, seu Jura, por que nós devemos testemunhar? Além de crescermos, além de entregarmos uma oportunidade de salvação, a melhor chance, né? Demonstrando o amor de Cristo, sendo fiéis ao mandamento. O que mais? Bom, Flávio, eu estou vendo aqui, você permitiu que fizesse cola, então eu estou fazendo uma colinha aqui da lição da semana passada. Na página 15, lá nos comentários do professor, tem 2 motivos interessantes. Testemunhamos porque o amor de Cristo transborda de nosso coração para os outros, e testemunhamos porque sabemos que isso é um dos meios do céu para trazer alegria ao coração de Deus e nos permitir crescer espiritualmente. Né? Quer dizer, quando testemunhamos, nós estamos crescendo em Cristo. Isso, crescemos e isso traz alegria ao coração de Deus. Logo, isso o verso áureo da semana passada, já começa com uma coisa muito importante, praticamente a resposta da sua pergunta, assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Né? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Não é? Exatamente. Eu fiz a colinha direitinho, né? Tá valendo. Ô, Flávio, então, o Valdo quer falar também, eu acho. Opa, então vamos lá, Valdo. Ativa o som, Valdo. Aí. Desculpa. Viu a nossa transformação, primeiramente, né? A gente foi transformado. Nós éramos inimigos de Deus, nos tornamos amigos de Deus. Aí, por ser amigos, testemunhamos o que éramos antes, né? E o que somos hoje. Que nem, por exemplo, o Pedro, naquela vez que negou, andava com Cristo, mas não era amigo de Cristo, porque negou ele. E muitas vezes as pessoas andam com Cristo e no momento exato que é para você testemunhar, você nega. E no caso ali, Pedro, naquele momento, tinha negado. Depois a gente viu a reviravolta e se tornou um grande homem. Assim como João, os irmãos do Filho de Trovão. Assim também é nós. Todos os dias temos as oportunidades de testemunhar o que nós éramos e o que nós somos. Mas isso depende da nossa comunhão com Ele. Se eu tiver comunhão, eu vou realmente falar o que eu era e o que eu sou e o que Deus fez na minha vida todos os dias, está fazendo na minha vida todos os dias, na verdade. Já que o Valdo já entrou na lição 2, ó. Então vamos lá, então. Valeu, Valdo. Obrigado. Isso aí, tá certinho. Bom, pessoal, testemunhamos também, então, porque também isso agrada a Jesus. Essa foi a lição passada e uma lição também muito, muito bonita. A lição de hoje, ela tem como título os testemunhas cativantes. O que significa a palavra cativante, pessoal? Alguém procurou saber? Eu gosto muito
Bom, aprendi isso na lição de escola sabatina, né? Pesquisar palavras, elas têm... Português é muito rico, né? Quem vai nos ajudar? Vamos ver quem é as carinhas que tem aqui. Cadê a Dona Keila? Dona Keila, o que quer dizer alguém cativante? Eu até baixei a cabeça aqui para você não me achar, você me achou. Nós vamos desculpar porque você é cativante. Você falou da palavra cativante, eu lembrei daquele link. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho de amor. Uma coisa assim. Era um canto que a gente cantava quando era pequeno na igreja. Cativante, ser uma pessoa espontânea, amável, né? Que procura sempre estar escutando a outra pessoa, se colocando no lugar da outra pessoa, uma pessoa envolvente. Envolvente. Keila, você chegou na parte que eu queria, viu? Uma pessoa cativante é alguém atraente, alguém inspirador, alguém motivador, aquele que influencia outras pessoas, Keila. Muito bem lembrada essa questão do envolvente também. A lição dessa semana fala sobre testemunhas envolventes, inspiradoras, que influenciaram outras pessoas. Só que a parte mais assim da nossa lição, né? O poder do testemunho pessoal. Eu acho que todos nós já ouvimos alguém dizer assim: puxa vida, eu queria tanto levar alguém para Jesus esse ano, mas eu não sei dar um estudo bíblico, eu não conheço tanto a Bíblia Sagrada assim. Eu queria tanto trabalhar para Jesus. Deus deixou, irmãos, dentro de nós aprendemos isso nessa semana, um grande instrumento de conversão. Nós não precisamos ser doutores em teologia. Nós não precisamos conhecer a Bíblia de capa a capa, que isso, sinceramente, nós nunca conseguiremos. Mas Deus deixou dentro de nós um instrumento de conversão aos outros. O testemunho pessoal. Contar aquilo que Cristo fez na nossa vida. Como nós somos transformados. Como é o Flávio, como é o Aquiles, como é a Luciana, ACDC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Esse é um grande instrumento de conversão. Eu gostei muito da comparação que fizeram com a estratégia de marketing. O que vocês acham que é mais influenciador quando alguém vai querer vender um produto na TV, por exemplo? É melhor o camarada chegar com um produto e falar assim: olha, esse produto é emagrecedor, esse produto é isso, esse produto é aquilo. Ou quando o camarada pega e coloca uma foto dele, por exemplo, segurando um produto emagrecedor, ele antes gordinho, ele agora segurando um produto mais magro. Influencia ou não influencia, pessoal? Quando nós, na vida cristã, é a mesma coisa. Quando nós falamos o que Cristo fez por nós, é muito mais influenciador do que longos discursos eloquentes, né? É importante falar o que Cristo fez pelos outros? É importante, né? Porém, o que Cristo fez por nós é poderoso. Além de importante, é poderoso. A lição bem disse, né? Os incrédulos podem debater a nossa crença, podem debater as nossas doutrinas, mas quanto ao nosso testemunho pessoal, isso eles não conseguem debater. Isso ninguém pode duvidar. Ninguém pode duvidar. E nessa semana, nós aprendemos com 5 personagens, 5 testemunhas influenciadoras, motivadoras, cativantes, que experimentaram uma transformação no encontro que tiveram com Jesus. E nós temos muito a aprender com essas testemunhas e grandes lições. E com isso, então, nós queremos perguntar: quem é a nossa primeira testemunha cativante? Doutor Gilson falará para nós. Vamos lá, doutor? É com o senhor. Feliz sábado, Flávio, a todos os irmãos. A primeira testemunha cativante, na verdade, né, a lição de domingo, né? Testemunhas improváveis, né? Na verdade, é o endemoniado, o Gerazeno, né? Que está em Marcos 5, né? Capítulo 5, dos versículos de 15 a 20. Era um homem, né? Que vivia na região de Gerasa ou Gadara, né? E na verdade, ele vivia possuído, né? Por uma legião de demônios. Quando a gente fala, né, possuído por uma legião de demônios, muitas vezes a gente não dá um significado exato disso, né? Mas só para vocês terem uma ideia,
essa comparação da própria linguagem bíblica, ela equivale ao que era mais ou menos o exército romano. Só para vocês terem uma ideia, a maior, né, unidade do exército romano era uma legião, e ela era aproximadamente 6.000 homens. Então, vocês imaginam mais ou menos qual era o tipo de possessão que essa pessoa vivia, né? Ele vivia no cemitério, né, nas cavernas, naquela época, né, nas tumbas, né? E ele era uma pessoa que realmente atemorizava aquela região toda. Era uma pessoa que, quando já tentaram, né, muitas vezes até prendê-lo, né, até com correntes, tudo, mas nada o detinha. Ele quebrava as correntes. Era uma pessoa extremamente que impunha, né, um certo temor naquela região. E na verdade, ele vivia ali numa região que era um decápolis, né? Ou seja, é uma localização composta de 10 cidades, né? Que vem do grego, deca e mais polis, né? Que é a cidade. Então, era composto ali por uma região onde tinha aproximadamente 10 cidades ali do lado do Mar da Galileia. E veja que interessante, a lição fala do Mar da Galileia, mas, na verdade, o Mar da Galileia não é um mar, né? Ele é, na verdade, ali um lago, né? Imenso, muito grande, mas ele não é um mar. E se a gente voltar um pouquinho aqui na palavra, né, em Marcos, no finalzinho do capítulo 4, a gente vai perceber que Jesus, ele vinha, né, atravessando o Mar da Galileia em direção a essa região, né, de Gadara, ou de Gerasa ali. E acontece um fenômeno interessante nesse percurso, né, que é a famosa tempestade, né, que ocorreu ali no barco com os discípulos, né, que está descrito aqui do versículo 35 até o 41 do capítulo 4, né, de Marcos, onde Jesus acalma a tempestade. Eu tive a curiosidade de dar uma pesquisada. Segundo alguns teólogos, eles concluem que isso já era uma manifestação do mal, porque não havia vamos dizer assim, uma explicação da natureza para uma tempestade numa região daquela. Normalmente, o Mar da Galileia é calmo. Ele não provocaria uma tempestade daquela magnitude. Então, há um consenso em grandes, eu não vou citar aqui porque o tempo é muito curto, mas em vários teólogos eles concordam que já havia uma manifestação espiritual, né, do mal, dessa legião de espíritos, para que Jesus não fosse até lá, né? Mas Jesus, ele vai, e é um fato interessante, né? Chegando lá, esse endemoniado corre e se ajoelha à presença de Jesus, né? É interessante que não são os demônios que se ajoelham à presença de Jesus, mas é aquele ser humano pedindo socorro, sabendo, né, que Jesus poderia livrá-lo. E a atitude, né, da manifestação, sim, é da legião dos demônios, né? Onde eles questionam a Jesus por que ele estava vindo fazer aquilo com eles, se ainda não era o momento. Ou seja, os demônios sabiam que Jesus, né, efetivamente vai vencer, né, e que em determinado momento ele vai aniquilar, né, essa legião de anjos caídos, mas que aquele não era o momento. E Jesus, né, com compaixão, ele expulsa, né, essa vara ou manada de aproximadamente 2.000 porcos, 2.000, aliás, ele expulsa essa legião de aproximadamente 6.000 demônios para uma manada ou uma vara de 2.000 porcos que se lançam aos precipícios, né? E acabam morrendo. Eu fico interessante, isso sempre mexeu comigo. Por que Jesus, né? Por que os próprios demônios pediram para que eles fossem, né, lançados aos porcos, né? É uma coisa interessante. E aí eu achei uma explicação do professor Leandro Quadros. Ele fala o seguinte, que a natureza dos demônios era tão ruim
que antes de deixar aquela pessoa, eles queriam possuir mais alguma coisa. Então, eles pedem para Cristo para que eles possam ir, né, aos porcos, que também era uma significação de algo, né, de um animal impuro, né? Naquela região onde Jesus, né, acabava de chegar, havia um preconceito muito grande contra Jesus. E aí Jesus, né, o próprio texto aqui da palavra de Deus diz que lá, libertado, né, aquele homem dessa legião de demônios, ele estava calmo, né, sereno aos pés de Cristo e ouvindo, né, as palavras de Cristo, admirado, grato com tudo que tinha acontecido. Provavelmente os próprios apóstolos tenham, né, dado de vestir a ele, recomposto ele, né, para que ele estivesse vestido dignamente, né? E esse homem fica tão maravilhado com aquilo, fica tão tocado, porque quando a gente efetivamente se encontra com Cristo, é impossível não ficar tocado. E ele quis seguir Cristo, né? Só que as pessoas daquela região, ou que estavam ali, onde Cristo já não era, né, bem quisto ali, eles expulsaram, pediram para que Cristo e os apóstolos fossem embora. E Cristo diz, né, é um fato até interessante, né, um contraste, porque toda vez que Cristo libertava alguém ou curava, ele sempre, né, fazia o convite para essa pessoa o seguir, né? Esse convite até hoje é estendido a todos os irmãos, né? Passem a conhecer Cristo e dali para frente sigam ele. Mas Jesus sabia que existia um propósito maior, que era a necessidade do testemunho vivo. Porque imaginem vocês, quando eu vi essa lição aqui, eu me lembrei, eu só não consegui achar, eu li um artigo, né, que até depois foi publicado num livro do teólogo Caio Lúcio, onde ele fala o seguinte, ele falava que essa região aí, onde o endemoniado foi liberto, né, dessa legião, que é a região, ele até fala que é Gerasa, e não Gerasa, né? E ele fala que essa região vem do grego, a palavra até Gerasa viria do grego, eu não consegui achar, não deu tempo, que é aprisionado na terra, uma questão de possessão. Ele fala que essa região, ela teve uma tradição histórica ali, e de fato aconteceu por mais de 300 anos, uma possessão por impérios, né? Alexandre, depois o Império Romano, então aquelas pessoas foram realmente possessas. E que aquela população dessa região onde esse homem vivia, eles até se aproveitavam da situação da existência desse endemoniado. É como se ele fosse uma figura folclórica. É como se todas as pessoas transferissem para essa pessoa, né, todas as suas frustrações, ou atribuíssem a ele tudo o que acontecia de ruim, né? Então ele era uma figura folclórica. Eu até me lembrei aqui que nós tivemos em Olímpia, que os mais antigos vão lembrar, né, de algumas figuras folclóricas. Imaginem vocês aqui pegar, né, o Psoli, quem conheceu, o NASA deve ter conhecido, eu não conheci. Mas pegar o Psoli, que a gente ouvia falar muito, meu pai falava, e de uma hora para outra a pessoa se transformar. Então aquilo é um testemunho vivo. As pessoas viam o antes, né, como o Flávio acabou de colocar aí, e o depois, né? Eu me recordo aqui de ter lido também uma vez um artigo do pastor, do pregador, né, o Billy Graham, onde ele fala que muitas vezes é muito melhor ele ouvir de um irmão que, olha, eu gostei muito de assistir ao seu culto, do que ele ouvir de um irmão que eu gostei muito de ouvir o seu culto, né? Então ele fala que o testemunho pessoal que a gente dá, né, no dia a dia, ou aquilo que é visível, ele efetivamente tem muito mais valor. Eu gostaria só de pedir para o Henrique, se ele estiver ouvindo,
se ele pode me responder quem foi o primeiro missionário enviado por Cristo. Pode repetir, Gilson, fazendo favor, que você é muito baixo. Posso. Quem foi o primeiro missionário enviado por Cristo? Qual dos apóstolos foi o primeiro missionário? Aí você me pegou. Na verdade é o seguinte, esse endemoniado foi o primeiro missionário enviado por Cristo para dar testemunho. A gente normalmente acha que foi, né, que Cristo teria enviado algum dos apóstolos ou alguém, mas na verdade não. Tanto é assim que Jesus sai de lá, né, porque a população ali, logo que viu aquilo, ficou extremamente preocupado. E o teólogo Caio Lúcio, ele faz essa referência, eu lembro de ter lido nesse artigo, que eles ficaram muito indignados dele ter liberto esse homem, porque teria acabado, né, praticamente, a atração daquela região. E as pessoas não teriam mais em quem depositar tudo de ruim que acontecia na vida delas. Porque, segundo ele, tudo que acontecia de ruim, eles atribuíam a esse endemoniado. Ou seja, que era uma maldição que tinha naquela região. Então, diz que foi mais um dos motivos de Jesus ter sido expulso. E é interessante que Jesus vai, né, volta, atravessa novamente o Mar da Galileia, só que futuramente, quando Jesus retorna àquele local, né, essa testemunha, esse primeiro missionário, ele tinha frutificado de uma tal maneira que ele conseguiu reunir ali aproximadamente 10.000 pessoas para ouvir Jesus. Foi a ocasião onde a gente encontra em Marcos 8, de 1 a 9, o milagre da segunda multiplicação dos pães. Então, veja que coisa interessante, né? Jesus sabia, né? Apesar de ter sido, acredito eu, muito triste para aquela pessoa, não, né? O Jesus não ter aceito, né, o pedido de deixar ele seguir, né, viagem com ele, ele depois acabou frutificando. Cristo sabia que ele frutificaria muito mais ali naquela região, até porque era uma região composta por 10 cidades, né, que precisavam do testemunho vivo daquela pessoa. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta ou uma complementação, eu agradeço. Muito bom, doutor Gilson. Muito bom. O que eu achei interessante. Falou? Opa. Muito legal essas colocações do doutor Gilson aí, muito instrutiva. E o que eu achei interessante também na lição, a questão de esclarecer lá que ali era uma região de 10 cidades. E eu não tinha tido esse detalhe. Que Decápolis ali significa deca, quer dizer 10 polis, quer dizer 10 cidades que havia naquela região ali. Muito interessante esses detalhes aí. E outra coisa interessante também, né, pessoal? O resultado que o Dr. Gilson falou aí, o resultado depois de 10 meses, todo aquele trabalho foi feito pelo endemoniado, agora conseguiu reunir toda aquela multidão para poder ouvir Jesus. A ordem de Jesus ao endemoniado não foi volte para casa, né? Volte para os túmulos, volte para as montanhas, pois volte para a tua casa e para os teus. Isso aí é muito importante. O nosso testemunho no nosso ambiente familiar e também no nosso círculo de amigos. Só que esse ex-endemoniado, né? Não vamos tratar como endemoniado coitado, não. Esse ex-endemoniado, ele foi muito mais além. Ele não ficou apenas com os teus e com os teus amigos, né? A tua família com os teus amigos. Ele andou por todas as 10 cidades, pessoal, que eram cidades importantes. Ali era uma rota de comércio, onde passava por Gadara, por Gerasa e por outras cidades ali também. Então era uma região importante naquela localidade. E a Ellen White, comentando isso, ela fala o seguinte: era maior a bênção que recebiam. Era maior a bênção que recebiam do que se eles tivessem permanecido ao lado de Jesus. Em trabalhar, isso é importante, em trabalhar para difundir as boas novas de salvação
que nós somos levados para mais perto do Salvador. Às vezes nós achamos que, eu já orei hoje, eu já estudei minha lição, estudei minha Bíblia, está tudo certo. Estou do lado de Jesus. Gente, a nossa vida tem que ser de ação, tem que ser de testemunho, né? E nós chegamos mais perto de Jesus quando levamos as boas novas aos outros, principalmente através do nosso testemunho pessoal. Flávio. Oi, Flávio. Alguém falou alguma coisa? Sim, é Juraci. Oxe, Jura. Na verdade, foi a primeira grande campanha evangelística aos gentios, porque Decápolis era uma região de gregos, né? Eram os gregos, era o final do Império Romano, ali era a parte oriental do Império Romano. Então, foi a primeira grande campanha evangelística feita por um convertido que falou da diferença que fez Jesus na vida dele. Foi tremendo. E hoje é a região da Jordânia, com exceção de Damasco, que fica na Síria. E aquele povo ainda hoje não consegue entender a beleza do amor de Cristo. Precisamos de mais gente para pregar na Jordânia e na Síria. Verdade. Precisamos de mais endemoniados. Pois é, Nazaré. Ainda bem que eu ia falar isso, mas eu mudei as palavras. Na verdade, dessas 10 cidades, só uma está no território de Israel, não é? Que fica à margem direita do Rio Jordão. As demais estão na margem esquerda, que é a Jordânia. Muito, muito, muito bom, pessoal. Bom, Ana do céu, são 15 para as 10, hein? Vixe, vou bater o recorde do NASA. Bom, pessoal, eu acho que a lição do ex-endemoniado, Gerazeno, né? Daria uma lição toda, daria um sermão. Mas nós precisamos correr um pouquinho, que o Felipe está me olhando com cara feia já. Ô, Fê, além do endemoniado, do ex-endemoniado, com quem mais nós podemos aprender sobre a transformação que Cristo nos dá? Flávio, essa é a única cara que eu tenho, viu? Você me desculpa. Flávio, a lição de segunda-feira, ela trata das mulheres. E as mulheres, aquelas mulheres que acompanharam Jesus, né, nos seus últimos momentos de vida, inclusive depois da sua morte. As mulheres, elas são servidoras por excelência, né? Eu tenho por base a minha mãezinha, que está me ouvindo agora aí. Ela é a pessoa mais altruísta e servidora que eu conheço. É a primeira a levantar, é a última a se deitar, porque ela sempre está a postos para auxiliar, seja qualquer necessidade que você tiver. Não é só os de casa, né? A Lu, que é a minha outra mulher da minha vida, tem se mostrado também uma pessoa muito, enfim, alerta, sempre disposta. Isso é próprio das mulheres. As nossas diaconisas, né, nós vemos nas atividades da igreja também o quão elas são aptas ao serviço. E essas mulheres, as Marias, que estavam, que acompanharam Cristo até o final, né, na cruz, inclusive logo após que José de Arimateia pediu para Pilatos para que ele pudesse sepultar o corpo de Cristo de uma forma digna, aquelas mulheres acompanharam até o final. Elas ficaram sentadas à frente do sepulcro enquanto rolavam a pedra e colocaram o selo ali romano junto com os 100 soldados para guardar e ninguém viesse a furtar o corpo de Cristo. Elas estavam ali até o final do dia de sexta-feira. Voltaram tristes, assim como todos os outros, para casa, pesarosas, com uma decepção tremenda, porque viam ali o Cristo morto após aquele sofrimento tamanho. No entanto, respeitadas as horas sagradas do sábado, já no nascer do dia do domingo, elas já foram ao sepulcro, contendo ali, levando ali aromas para embalsamar o corpo de Cristo. Conforme o costume judeu, eles passavam esses aromas, esses perfumes que faziam com que o corpo
permanecesse um pouco mais ainda sem decomposição, permitindo ainda um contato maior. Mas elas, no meio do caminho, elas já se lembravam, falaram, quem vai rolar essa pedra para a gente? Uma pedra tão pesada e outra, tem tanta gente lá na frente guardando. Só que, para surpresa delas, a hora que chegaram, não encontraram o corpo de Cristo. Mas sim, o anjo Gabriel, explicou para elas o que havia acontecido. Olha, não chorem, vocês estão vendo, dá uma olhada aqui, o corpo não está aqui, está tudo dobradinho, está tudo bonitinho, o lençol que cobria o corpo de Cristo está aqui dobrado, ele ressuscitou. Aquela mensagem foi tão poderosa para aquelas mulheres que elas foram possuídas de uma alegria tremenda, porque imaginem só, chegar e ver um anjo com aspecto como de relâmpago, dizendo que Cristo havia ressuscitado. E na sequência, esse mesmo anjo, ele fala, e vai contar para os discípulos o que vocês viram aqui. Foi nesse momento que elas, além de alegres, também se atemorizaram, porque elas tinham uma mensagem não só de responsabilidade, mas também sabiam que era uma mensagem que afrontaria a soberania daqueles que condenaram Jesus. Era, sim, algo de inspirar temor. No entanto, depois de um tempo, já caminhando até os discípulos, o próprio Jesus apareceu a Maria Madalena e disse, olha, não temas, né? Então, é um relato conhecido esse, mas ele traz tantas lições para a gente, e eu queria fazer algumas aplicações. Hoje, nós também somos convidados a ir e pregar. O nosso ID já foi dado. E essa é uma mensagem que nos traz alegria, porque sabemos da mensagem da salvação, mas é uma mensagem que traz muita responsabilidade. E por conta dessa responsabilidade, às vezes a gente pode até ficar um pouco com medo, né? Falando, nossa, eu tenho tanta responsabilidade de levar isso aos outros. Será que eu vou ser capaz? Lembrem-se que os próprios discípulos, quando receberam a mensagem dessas mulheres, eles não creram. Gente, eram discípulos que conviveram com Cristo, que tinham a mensagem, inclusive, da ressurreição, mas quando chegaram as mulheres e anunciaram a ressurreição, eles duvidaram. E eram mulheres, não eram qualquer mulheres, eram mulheres santas, eram mulheres que estavam imbuídas do Espírito de Deus, chegando ali, imagino que o olhar delas brilhava ao dizer que, olha, Cristo ressuscitou, e eles ainda assim duvidaram. Então, nós temos essa mesma missão, e devemos transmitir essa mensagem com alegria, temos essa responsabilidade, mas Cristo diz para nós e fala, olha, não temas, essa não é a tua responsabilidade, você precisa transmitir a mensagem. A responsabilidade da conversão é minha. Deixa comigo que eu os converto. E assim como essas mulheres tiveram encontro com Cristo, e aquilo transformou a vida delas definitivamente de um encontro com Cristo, para tirar todas as suas dúvidas. Então, nós devemos apresentar o Cristo que nós conhecemos, com quem já nos encontramos, mas entender também que o encontro com Cristo deve existir para cada um dos nossos interlocutores. Cada um que recebe a nossa mensagem, ele deve também ter o seu encontro com Cristo. E é nesse momento que Deus opera o milagre da conversão e da transformação. Isso não depende de nós. É a ação do Espírito Santo. Flávio, nós temos essas boas novas para transmitir. Eu acho que é importante que nós desenvolvamos a nossa comunhão com Cristo para que o nosso encontro com Cristo seja tão convincente, tão cativante, assim como foi o encontro dessas mulheres com Cristo. Legal, Fê. É isso aí. Bom, nós queremos rapidamente também saudar o pastor Alberto, que acabou de entrar na nossa sala. Pastor? E eu acho que deu problema. O pastor está aí ainda, Ana? Oi, pessoal. Tudo bem? Eu vim pastor. só dar um oizinho para vocês aqui. Eu já estou na igreja. A gente está preparando aqui para entrar ao vivo. Mas eu entrei rapidinho só para dar a minha saudação para vocês.
e dizer que as boas notícias das lições da Escola Sabatina do Jardim Alvorada sempre chegam a mim. Lições bem feitas e tudo bem caprichado aí, apesar da distância, né? Então, Deus abençoe muito vocês, aos professores que têm se dedicado aí para poder recapitular a lição a cada semana. A gente já é o segundo sábado de uma lição nova, né? Uma lição que a gente vai estudar bastante sobre o testemunho pessoal. É uma lição fundamental para nós, porque está na essência da vida cristã. Então, gente, Deus abençoe a todos vocês. Um feliz sábado. A gente se encontra daqui a pouquinho na live, tá bom? Eu entrei só para dar um oizinho mesmo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Valeu, pastor. Ô, Fê, eu queria puxar um ganchinho na tua parte também, para poder fazer uma pergunta para o pessoal. O meu Zoom travou. Eu espero que você não tenha perguntado isso. Ele travou por 30 segundos aqui. Eu queria que alguém nos ajudasse respondendo o seguinte: por que seria importante nós testemunharmos de um Deus ressurreto? Por que é importante nós testemunharmos de um Deus vivo? Quem poderia nos ajudar? Qual é a importância de seguirmos a um Deus que vive? Melhora? Se vocês não falarem, eu vou ter que fazer igual nós na semana passada, começar a indicar. Ô, Flávio. Vamos lá, Sonara. Olha, com todo respeito aos nossos irmãos da Igreja Católica, eles celebram o Cristo morto. A cruz e Jesus nela pregado é a grande imagem, mensagem que a Igreja transmite. Nós, entretanto, nós cremos no Deus da tumba vazia. Cristo ressuscitou, ele voltou aos céus e hoje exerce uma função tão importante quanto aquela que ele exerceu aqui na Terra. Então, a história da redenção ela tem uma continuidade através do trabalho de Cristo no santuário celeste e vai culminar com o grande evento, que é o seu retorno para nos buscar. Então, nós precisamos de ter esse encontro com Cristo para podermos dele testemunhar. Então, hoje nós não celebramos apenas o Cristo morto, nós celebramos o Cristo vivo, o Cristo que está no céu nos representando e intercedendo por nós, nos ajudando, e que um dia voltará para nos buscar. A grande diferença, eu creio, ser esta. Amém. Porque ele vive, né? Eu posso crer no amanhã. Essa é a nossa grande esperança. Bom, pessoal, Aninha, desculpa o horário, nós vamos correr aqui também. Valeu, Fê. Nossa próxima testemunha cativante, seu Juraci, conte um pouquinho para nós. Ô, Flávio, obrigado por me convidar a passar a lição de terça-feira, porque, na verdade, ela é a cereja do bolo. Veja que é dentro da lição de terça-feira que está o verso áureo, né? O verso para memorizar. Né? E o verso diz que nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E esse capítulo 4, os eventos do capítulo 4 do livro de Atos, eles aconteceram por causa do evento anterior ocorrido no capítulo 3. E mostra ali o apóstolo Pedro e o apóstolo João testemunhando para dois públicos diferentes. Essa daqui é tremendo. Pedro era o pregador dos públicos mais diversos possíveis. Não é? Apesar de estar ali em Jerusalém, veja como tudo começou. Começou numa ida dele à igreja. Ele estava indo para a igreja. Havia um culto às 3h da tarde. Não é? E naquele culto, ele foi com o João. Pedro e João foram ao culto. E, embora o texto diga que ele entrou ali, ou o mendigo estava à porta da entrada, né? Havia ali no templo. O problema é que era uma entrada exterior. E essa porta formosa, certamente, era a porta mais larga, mais alta, porque havia uma dessas portas altas, não é? E largas. E o afluxo de pessoas devia ser muito grande. Então, o mendigo foi colocado ali.
E há uma história interessante, porque esse mendigo, ou esse paralítico, na verdade, ele já era paralítico desde o nascimento. E isso daí valoriza a atitude de Pedro e João ao ser arguido pelo mendigo que estava pedindo o sustento da vida dele, não é? Porque ele não havia cotas para as empresas admitirem deficientes, não havia essas cotas. Então, o deficiente simplesmente não tinha emprego, não tinha recursos para sobreviver. Então, certamente, amigos ou familiares levavam ele à porta do templo. E veja que Pedro e João, eles não tinham dinheiro, não possuíam recursos financeiros. Mas eles tinham muito mais do que isso. Eles tinham uma comunhão especial com Deus. E eles ofereceram aquilo que eles podiam oferecer, o pleno conhecimento do poder desse Deus vivo que o Nazaré comentou. Esse Deus que ele é vivo e ele pode intervir na nossa vida, se nós o autorizarmos. Não é? É impressionante como Pedro e João dizem, olha, não temos recursos financeiros, mas o que nós temos nós vamos te dar. E convidou o rapaz a se levantar e ele deu um salto. Em nome de Jesus, é bem lembrado pela Ana, que Pedro fez isso não chamando as atribuições do milagre para ele, disse, em nome de Jesus Nazareno. Não é? Eu fico com a impressão, o texto bíblico não diz, mas depois os nossos universitários bíblicos aí podem me ajudar, eu tenho a impressão que Pedro e João não conseguiram chegar no culto do templo, porque eles saíram da Porta Formosa e o rapaz que recebeu esse dom de poder andar, que se apegou a Pedro e a João e foi caminhando, feliz da vida, na direção do templo, mas a multidão que estava chegando no culto das 3 horas da tarde ficou impressionada com aquilo. E, de certa forma, quiseram endeusar Pedro e João. E o Pedro e o João já começou ali a fazer um discurso, olha, não tem nada a ver com o que eu posso fazer, com o que João pode fazer. Mas esse milagre está acontecendo por causa de Jesus Cristo, aquele Nazareno que vocês mataram lá na cruz. Quer dizer, veja como ele foi direto ao ponto e citou que Jesus era o Deus vivo. E é dentro desse testemunho a esse público que chegava à igreja, a membresia da igreja estava chegando, foi logo em seguida, eu tenho impressão, eu estou dizendo que é uma opinião pessoal, que eles não conseguiram chegar no culto, porque eles ficaram na porta, no pórtico de Salomão, pregando. E então o que acontece? Os líderes da igreja se incomodaram, porque certamente acabou o culto e Pedro e João estavam ainda pregando, e pregando sobre aquele Jesus ressurreto e poderoso, o Deus vivo. Isso incomodou aqueles líderes. E os líderes foram interrogar. E é interessante, porque foram todo mundo que tinha ali a sua ideologia, né, ou filosofia religiosa, estavam ali. Estavam fariseus, saduceus e os guardas do templo, a polícia do templo, né? E imediatamente deram uma voz de prisão ali para Pedro e João, mas eles não podiam ser julgados porque já estava de tarde. Porque, veja, se o culto começou às 3, e certamente esse culto demorou um pouco, e Pedro e João testemunhando, e aquele povo estava admirado das palavras de Pedro e João, não é? Porque diz que Pedro e João falavam com intrepidez, eles falavam com ânimo, com coragem, com assim, uma alegria imensa de poder falar de Jesus àquelas pessoas. Né? Então, não havia tempo de reunir-se no tribunal dos judeus ali, que era o Sinédrio. Né? Então, eles foram presos. Eu penso, e vocês, por favor, me corrijam aí, se o que eu penso está correto, mas parece que aquele homem que foi curado deve ter ficado preso com Pedro e João, sabe? Porque na manhã seguinte, o Sinédrio se reuniu, quer dizer, o tribunal se reuniu, e aí conta a história do capítulo 4. O evento do capítulo 4 se deu agora, o testemunho de Pedro e João, a um auditório eclético, a um auditório
conhecedor da palavra de Deus, a um auditório que tinha ali os líderes que deveriam conhecer o Deus vivo que Pedro e João estavam pregando. E, na verdade, eles conheciam, mas eles não queriam perder o status de serem os líderes, de serem os resolvedores dos problemas das pessoas. Quando, na verdade, a liderança só trazia uma carga maior de culpa à membresia, não é? E não pregava daquele Deus que Pedro e João pregavam. E o admirável de tudo isso é que eles pregavam com tamanha intrepidez, ousadia, coragem, uma oratória linda devia ter sido, porque os líderes ficaram impressionados, falaram, desculpa, mas esses daí não são aquelas pessoas semi-analfabetas ou aquelas pessoas que têm só o curso fundamental, que não conhecem todas as regras gramaticais, que não conseguem falar bonito, mas será possível? E daí eles falaram, mas são eles, como eles estão falando tão lindamente? Aqueles homens estavam repletos, imbuídos do Espírito Santo na sua vida. Não é? E ali eles não podiam contestar o milagre, porque o texto de Atos 4 diz que aquele que fora curado estava com Pedro e João. Quer dizer, aquele que recebeu o milagre na sua própria vida estava ali para dizer que, de fato, ocorreu esse milagre. E eles não tinham como dizer que não havia sido o milagre, que aquilo era um charlatanismo. E mais do que isso, era um homem de 40 anos de idade. Quer dizer, era um homem que todos que iam para o templo conheciam ele como o paralítico do templo. Você entende? Então, quer dizer, você já imaginou há 40 anos, ou que fosse 30 anos, que estivesse ali pedindo, né, a ajuda das pessoas, era super conhecido dos membros da igreja. Então, quer dizer, a prova de que havia ocorrido um milagre, e Pedro dizia que esse milagre aconteceu em nome de Jesus Nazareno, a quem eles mataram na cruz, não é? Então, veja só que coisa tremenda. E tudo que eles puderam fazer ali era tentar amedrontar Pedro e João. Como acontece hoje em dia, as pessoas, quando a gente prega em alguns auditórios, algumas pessoas querem nos amedrontar. Não fale sobre isso, não pregue sobre isso, não fale sobre a guarda do sábado, não fale sobre os mandamentos, não fale sobre tantas coisas que podem nos levar para mais perto de Jesus, não é? Mas eles disseram, não há condição, não temos como nos calar. Nós temos que falar, sim, da verdade, do Deus vivo. E nós, como diz o verso áureo, e com isso eu quero encerrar a minha participação, é assim, nós não podemos deixar de falar de Cristo, porque nós vimos e ouvimos, nós conhecemos pessoalmente Jesus, a nossa comunhão com Jesus é tão especial que nós convivemos como amigos e irmãos. Jesus disse, servem, já não são considerados mais meus servos, mas meus amigos e meus irmãos, co-herdeiros do reino de Deus. A todos, e que sejamos ousados, intrépidos e animados na pregação da palavra de Deus. Amém. Animados igual o senhor Juraci. O texto bíblico me empolga, rapaz. Eu fico assim, inflamado. Tá. Interessante também nessa parte, né? Eu até falei com o Nazaré ontem e acabei passando uma informação equivocada minha. Ó. Eu disse que Pedro estava no mesmo lugar. Não era no mesmo lugar, não. Era diante das mesmas pessoas. Tem diferença, né? Tem bastante diferença. Pedro, alguns dias antes desse episódio, o seu Jura, ele esteve diante daquelas mesmas pessoas. Ellen White fala, e o pessoal até falou, olha, que ele, com medo, ali quando negou Jesus, né? Teu modo de falar te denuncia. E agora, praticamente, é usada a mesma frase. O teu modo de falar mostra que você esteve com Jesus. E naquele momento, Ellen White diz que Pedro falou assim, olha, agora eu vou me redimir da minha covardia. Eu vou mostrar que realmente eu sou uma pessoa transformada. E veja que o capítulo 2, 3 e 4, a gente vê a intensidade e o entusiasmo da pregação de Pedro. Não é?
Exatamente, com intrepidez, coragem. Irmãos, de onde vem essa coragem, esse poder? Como é que nós podemos entender, por exemplo, esse final do verso 13? Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Será que hoje as pessoas poderiam olhar para o Flávio, olhar para o Arthur, olhar para o Leonan, sendo para mim aqui na telinha agora, ó, e dizer assim: reconhecemos que estas pessoas estiveram com Jesus? Será que as pessoas poderiam dizer essa frase de nós? Ellen White diz um verso fantástico: o poder do cristão vem do tempo gasto com Cristo. Simples. O poder do cristão vem do tempo gasto com Cristo. Pedro, João, que nós vamos ver agora na próxima parte, tinham um testemunho poderoso, porque eles eram o testemunho, né, de vida transformada e porque gastavam tempo com Jesus. Gastavam tempo com Cristo. Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Fiquem à vontade. Ô, Flávio. Oi. Só um ganchinho rapidinho. Opa. É o seguinte, do que o irmão Juraci falou. Da mesma forma que houve oposição, né, ao testemunho deles, nós enfrentaremos nessa oposição. Hoje ainda a gente pode testemunhar com um pouco de tranquilidade, mas o Apocalipse nos diz, né, que em breve nós teremos uma oposição severa. Mas mesmo assim nós não podemos desanimar, porque o próprio Cristo nos garante também em Apocalipse que neste momento, mesmo quando nós formos interrogados, né, o Espírito Santo vai se encarregar de falar o que nós precisamos responder. Então é uma mensagem de ânimo. Ótimo, maravilha. Mais alguém comentário? Pegou uma mãozinha levantada? Senão vamos passar para o próximo. Nossa, 10 e 10, Ana. Seu Nasa, compartilhando nossa experiência. Quem é o nosso próximo personagem bíblico? Flávio, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. O resumo de tudo isto que nós vimos até agora é isso. Então, o endemoniado, em especial Maria Madalena, e agora Pedro, né, e João, então, eles nos dão uma grande lição. A experiência com Cristo e o batismo do Espírito Santo no Pentecoste fez a diferença na vida desses homens. E também pode fazer diferença na nossa. A partir de quarta-feira, eu vou ser bem rápido para ficarmos dentro de um tempo legal. A experiência de quarta-feira, a parte de quarta-feira, ela nos traz uma definição do que é testemunhar. No segundo parágrafo, nós podemos ler: testemunhar é compartilhar a nossa fé. E continua, é contar a história do que Cristo fez por nós no passado, o que Ele está fazendo em nossa vida hoje e o que ainda realizará por nós no futuro. Uma advertência nos é feita no terceiro parágrafo. Nós não podemos centralizar o nosso testemunho no eu, e sim em Deus. Porque nós corremos o risco de, às vezes, testemunhando, nós puxarmos o crédito para nós. Foi aquilo que o irmão Juraci falou. Pedro, ele falou, em nome de Jesus, fizemos o que fizemos. É segundo o poder de Jesus, e não no nosso. Então, nós temos que ter esse cuidado de, ao testemunhar, não darmos a impressão que nós temos algum mérito para podermos ter às vezes uma cura, às vezes um bem material. Então, nós dependemos única e exclusivamente da ação divina. A parte de quarta-feira, ela traz e de João, o discípulo amado. Eu creio que se o apóstolo Paulo viesse fazer uma visita à igreja do Jardim Alvorada hoje à tarde, é lógico que nós todos ia lotar. Mas se ele anunciasse assim, ó, conversão, provavelmente alguém ia falar, mas eu já conheço a conversão de Paulo. Ele foi na estrada de Damasco, aconteceu isso, aquilo, aí ele foi, ficou na casa
de Judas, né? Se não me engano, é isso, né, Flávio? Depois foi visitado por Ananias. Então, alguém pode falar, mas essa experiência e esse testemunho eu já ouvi. Irmãos, e a lição nesta parte de quarta-feira está nos ensinando? Que nós temos que renovar o nosso testemunho. Assim como a nossa conversão se dá diariamente, nós devemos ter, então, uma experiência diária, ao ponto tal de sempre termos alguma coisa nova para compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. A experiência de João, ela é muito marcante. Se nós formos fazer uma análise na vida deste homem, da maneira como ele é um próspero pescador com a sua família e se uniu a André, sendo discípulo de João Batista, e depois, ao serem convidados, como ele deixou o barco, as redes, para seguir Jesus. Ele fazia parte, junto com Pedro e Tiago, seu irmão mais velho, de um grupo seleto, muito próximo. Entre os 12, eles eram mais próximos de Jesus. E João, dentre os 3, era ainda mais próximo ainda. Eu fico imaginando, ele era o mais jovem dos 12. E ele era um meninão, quem sabe de 20, 22 anos de idade. E ele se recostava no peito de Jesus como um irmão mais velho, uma pessoa a quem ele admirava. E ele aprendeu, teve a oportunidade de aprender, de viver, de sentir Cristo de uma maneira muito mais extraordinária que os demais. Isto quer dizer que ele era um São João? Não, ele não era um santo ainda. Por quê? Certa vez, num vilarejo samaritano que recusou receber Jesus, ele pediu para descer fogo do céu. Ele era um filho de trovão, vingativo, bravo. Da outra vez também, ele pediu para a mãe dele ir conversar com Jesus para deixar que ele e seu irmão ocupassem lugares de destaque no reino vindouro. Então, vocês perceberam, ele não era um santo. A transformação foi a convivência com Jesus, a maneira como Jesus o tratou. Aí nós vemos ele participando de tantos eventos, né? Na Transfiguração, no Getsêmani. Foi ele que acompanhou Jesus na ressurreição da. E ainda, depois que houve a ressurreição, que Jesus foi embora, nós vimos agora há pouco, relatado pelo irmão Judaci, o que ele fez no templo com Pedro. E ainda durante toda a sua existência, ele teve um ministério muito produtivo. Lá na ilha de Patmos, recebeu a mensagem, as revelações do livro de Apocalipse. Ele também foi lançado no tacho com óleo fervente e sobreviveu. Escreveu as 3 epístolas, né? Então, eu imagino que João, aos 95 anos de idade, quem sabe, depois de 70 anos da convivência com Cristo, ele ainda tinha uma mensagem para dar para a igreja, uma mensagem atraente, uma mensagem conclusiva, que chamava a atenção. Ele foi pastor na Ásia Menor, cuja sede é na cidade de Éfeso, e ali ele exerceu o ministério. Diz a tradição, cuidando de Maria, a mãe de Jesus, até que ela falecesse. Irmão, o que João ouviu sobre Jesus de Maria, somado às experiências que ele teve durante aqueles 3 anos e meio de ministério, foi o suficiente para ele poder viver uma vida de um testemunho eficaz e renovar. O apóstolo Paulo não é diferente. Jesus apareceu uma única vez para ele na estrada de Damasco, depois se revelou em outras oportunidades, mas ele pôde concluir seu ministério dizendo: para mim, o viver é Cristo. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. É isso que nós devemos ter. Uma vida marcada por conversões e, consequente, uma vida marcada por testemunhos. Amém, seu Nasa. 10. Nós podemos, então, colocar na vida de João, né, um dos versinhos de Ellen White, que Ellen White mata pau em tudo, né? O nosso testemunho não é apenas falado. Final. E isso a gente pode ver na vida de João também.
Bom, vamos lá. Além de Maria não, desculpe, além do primeiro missionário, né, o ex-endemoniado, além de Maria Madalena, além de João, nós vamos ver agora na parte de quinta-feira também, rapidamente um pouquinho do que passou o apóstolo Paulo. O Nasa já deu algumas informações também, e pelo avançar do tempo, vou tentar ser bem sucinto nessa parte. Paulo, irmãos, perante Agripa. Vocês têm ideia como é que era Agripa? Eu gosto muito da época romana, eles faziam as caricaturas lá do pessoal em sei lá, em gesso, sei lá o que é aquilo. Nós conseguimos a foto do Agripa aí, ó. Cadê a Ana? Ana, põe a foto do Agripa que nós vamos falar dele. Tem jeito? Esse era o senhor Agripa. Quantos anos vocês acham que ele tinha? Pode chutar, aqui a gente pode errar. 35. Quem falou? 40. 40, 35. E Henrique vence novamente, Henrique. Isso é muito bom, hein? A Agripa tinha 34 anos. Essa época em que nós vamos estudar agora. Só uma curiosidade, pessoal. Só isso mesmo, só para a gente poder engatilhar aqui na lição. Bom, Paulo foi levado então até o rei Agripa. Depois de passar tudo aquilo que Paulo passou, que nós conhecemos bem a história, o tanto que a frase de Deus, muito importa sofrer pelo meu nome, como que isso foi vivido na vida de Paulo. E agora, quase que no fim da vida, Ellen White coloca então duas características para Paulo: um prisioneiro encurvado e pálido, com uma aparência de morte nessa ocasião. Tanto que foi o sofrimento. E ele chega então até o rei Agripa, depois de ter passado por Félix, depois de ter passado por Festo. Agora então o rei Agripa quer ouvi-lo. Ele quer ouvir a sua defesa. Pergunta: Paulo se defendeu? Não. Não. Se ele tivesse se defendido, Nazareno, será que ele teria salvo? Que ele teria sido salvo, não solto? Sim, eu tenho certeza que sim. Se ele abrisse mão de tudo que ele havia feito até aquele dia, se uma vida de fidelidade ao império, com certeza. Mas ele não estava ali para aquilo, né, Flávio? Ele estava ali para defender o seu ministério, a sua pregação e principalmente a Cristo Jesus. Exatamente. Tem muito mais ali. Paulo, em vez de defender-se para salvar os outros. Em vez de Paulo se defender e procurar a salvação própria, ele falou: não, agora eu estou diante desse pessoal aqui. Olha só, pessoal, naquela audiência estavam presentes os principais oficiais do exército, os mais importantes cidadãos da cidade. Só havia pessoas de renome, num lugar com uma pompa imensa, realeza, ouro, prata, pedras, muita gente importante, e um homenzinho encurvado, prisioneiro e pai. É interessante nisso. Ela fala que a maior riqueza estava ao lado de Paulo, porque ele testemunhava em favor de Jesus. A maior riqueza, a maior realeza estava ao lado de Paulo, porque ele testemunhava em favor de Jesus. Em algum momento da sua vida você teve que testemunhar perante pessoas de renome? Perante pessoas, quem sabe, professores, letrados, pessoas cultas? Você já teve que fazer uso da palavra em favor da tua religião, da tua crença? Tenha certeza, se você não teve essa situação, quem sabe você ainda vai se deparar com ela. Mas lembre-se disso. A maior riqueza e a realeza estavam ao lado dele. E a maior riqueza e a maior realeza também estará do teu lado e estará do meu lado quando formos confrontados com isso. Bom, pessoal, qual foi o grande discurso de Paulo? O que Paulo contou ali? Rapidamente, quem vai nos ajudar? O que Paulo fez na sua narrativa? Não, né? Tem outra palavra. No seu discurso. O que ele contou? O que ele falou?
Vamos ver quem ainda não participou. Vai, tem 10 e 22, Aninha. Eu prometo terminar até 10 e 28. Quem vai nos ajudar? Contou. Doutor... Seu Juraci. NASA. Ele contou... O Paulo contou a própria história dele, com a experiência dele com Jesus, não é? E ele pregava sobre Jesus. Ele queria falar sobre esse Jesus, não é? E colocou o Agripa numa saia justa, porque começou a contar também a história de Israel, falando, olha, Agripa, você conhece tudo isso. Você conhece as verdades bíblicas. Confrontou o conhecimento dele. NASA, quer falar? Não, é isso mesmo. Ele contou a história da sua conversão, o que ele tinha a falar a respeito de Jesus, o antes e o depois, o tempo dele de Saulo e depois de Paulo, o tempo dele de Saulo e depois de São Paulo. Mostrando um fariseu, depois um cristão, e em resumo tudo como um Paulo missionário. E terminou fazendo um apelo, viu, Flávio? E terminou fazendo um apelo para Agripa. E o Agripa respondeu ao apelo, mas a gente se surpreende com a coragem que o Agripa teve, com o cinismo de Agripa, ao responder o apelo que Paulo fez. Foi irônico aquilo lá? O que vocês acham? Olha, Paulo, por pouquinho, viu? Felipe, será que foi ironia, Fê? Aquele por pouco de Agripa, olha, Paulo, mais um pouquinho, viu? Mais um pouquinho você conseguiria. O que você acha? Flávio, pode até ter sido, mas acho que pelo poder da mensagem, do testemunho de Paulo, acho que faltou muito pouco. Acho que Agripa se ateve à posição dele, tudo que implicaria essa aceitação dele. Acho que foi quase mesmo, foi por pouco. Foi por pouco, né? E uma frase, né, Fê? Por pouco, não me persuado a ser cristão, logo eu sou um totalmente perdido. Quase salvo é alguém totalmente perdido. Ele tinha nessa época 34 anos de idade. Um homem que era responsável, Agripa, pelo tesouro do templo de Jerusalém. Mexia no que queria com o tesouro das coisas de Deus, mudava sacerdote, mexia para lá, mexia para cá, alguém muito importante. Ellen White disse que naquele momento ele pensou até, olha, e se eu virar um cristão? E se eu aceitar essa mensagem que Paulo me mostrou agora através do seu testemunho pessoal? O que vai acontecer com a minha riqueza, com o meu status perante o imperador? Ele era um homem muito próximo ao imperador. Ele até criou uma cidade chamada, não sei se é Nerápolis ou Nerópolis, justamente por causa da sua proximidade com o imperador. Então, ele pensou um pouquinho no seu status social e preferiu ficar totalmente perdido. Pessoal, o testemunho dado com simplicidade, ele faz mais bem do que o mais eloquente discurso. Quando nós contamos com simplicidade o antes do Flávio, depois do Flávio, o antes do Leonan, depois do Leonan, o antes do Henrique, depois do Henrique, depois do nosso encontro com Jesus, isso é muito mais poderoso. Eu volto, Ellen White é clara, quando ela disse que a maior força de conversão, a maior luz estava ao redor de Paulo, e não no ouro daquela sala, e não no ouro e na prata das vestes daqueles oficiais. Então, Cristo estava com Paulo, e Paulo ainda conseguiu mexer com a mente daquele homem que era inteligente, viu? Apesar de cético, apesar de cínico, de endurecido, era um homem inteligente. Porém, aconteceu um lance no meio da conversa. O que aconteceu no meio da conversa? Às vezes, no nosso testemunho também acontece pessoas assim, tentando desvirtuar nossa mente. Festo se manifesta e falou, as muitas letras estão te fazendo delirar, Paulo. Você fala muito, mas acho que você está ficando louco. Acho que Paulo, você está louco, Paulo. Paulo, alguém te chamou uma vez? Sábado? Cristo? Dízimo? Não, vocês é doido. Vocês é um povo que, não, vocês não batem bem. Pessoal, a nossa loucura tem nome, né? A nossa loucura tem nome.
A nossa loucura tem nome e se chama fé. Nós somos loucos porque Cristo Jesus nos transformou. Nós, pessoal, todos nós temos a nossa versão. Às vezes, de Paulo, então, a palavra tão, assim, grande, esplendorosa, como ver Jesus naquela ocasião da cidade de Damasco, como uma grande luz e tudo mais. Porém, a tua conversão, por mais simples que seja, Deus pode usar. Tá? E perante Agripas da vida, viu? Deus pode usar a tua conversão perante Agripas da vida. O que nós é o seguinte: vós, minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas. Era a frase que Paulo tinha em mente, com certeza. Vós sois as minhas testemunhas. Palavra de Isaías 43, 12. 10 e 12. Vós sois as minhas testemunhas. Então nós não temos que ter medo de enfrentar Agripas, de sermos interrompidos por Festo. Vocês lembram qual foi a frase de Paulo para Festo? Eu não sou louco não, Paulo. O que eu falo é de bom senso. Eu falo tudo isso de bom juízo, viu? A minha mente está boa. Ellen White diz, irmãos, que o cristianismo nos dá polidez e nos dá refinamento de espírito. Só que o que eu achei mais interessante, eu queria compartilhar com vocês, Ellen White fala assim: por que vocês acham que Deus lhes deu boca para falar? Forte isso, né? Ellen White diz que o nosso dever, Deus nos deu linguagem para que nós pudéssemos falar para os outros o que Ele tem feito conosco. E se nós não falarmos, seremos como cristãos de espírito morto, de espírito frio, melhor dizendo, desculpa. Seremos cristãos de espírito frio. Naquele momento, Paulo era um cristão de espírito muito quente, porque a grande realeza estava ao seu lado. E a Agripa quase foi. Infelizmente, ele morreu ali com seus 72 anos de idade, perdido. Infelizmente, a Agripa não aceitou. E aí, vocês acham que Paulo ficou triste? O que vocês acham? Irmão José, é o que aparece depois do Nasa aqui, ó. Irmão José, nossa, 10h30. Nossa, desculpa. Irmão José, Paulo ficou triste? Liga o sol do irmão José aí. Tem um trechinho aqui no comentário, logo após a pergunta 5, diz assim: a bondade enternece o coração, mas a aspereza o endurece. Eu acho que Paulo falou com tanto carinho para aquele homem cético, né? Que ele mexeu com o coração dele de certa forma, né? Paulo até o elogiou, falou que ele era letrado ali, né? Nos costumes, né? Versado nos costumes e questões entre o povo de Israel, entre o povo judeu. Então Paulo falou com tanto carinho, né? Com tanta brandura, que acho que mexeu com o coração dele de certa forma, viu? Quando ele disse: por pouco me persuades a se me tornar cristão, acho que estava sendo sincero. Esse é um ponto importante, irmão José. Esse é um ponto bem importante que o senhor tocou, viu? A brandura com que nós devemos falar, expor o nosso testemunho. Não para incutir, para enfiar na cabeça das pessoas, porque cada um tem o seu tempo. Mas olha, irmãos, Paulo pode sim ter ficado triste, porque por pouco a Agripa não se salvou. Mas vocês acham que ao redor ali ninguém se salvou? Ninguém entendeu a mensagem de Paulo? Eu creio que sim. Eu creio que pelo menos uma pessoa ali viu no testemunho daquele homem, Paulo, um grande instrumento para a conversão. E com certeza alguém deve ter se convertido através do testemunho desse homem. Bom, Aninha, 10h32. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa nessa parte? Que eu posso ter esquecido por causa do horário e eu fico apavorado. Podemos encerrar? Irmãos, Nazaré, acho que foi Nazaré que tocou nesse assunto. Nosso testemunho pessoal, nós nunca devemos falar apenas do eu, mas do que Cristo fez com o nosso eu. Cristo deve ter sido o enfoque. E para termos um testemunho cativante, nós devemos ter uma viva ligação com Jesus, a fim de dar então um testemunho poderoso. E Deus vai usar a nossa história, viu? Deus
usar a nossa história para poder converter pessoas sinceras, pessoas que estão aí querendo conhecer sobre Jesus. Qual é o nosso dever, então? Já que nós temos toda semana e toda lição tomado uma decisão ao final. Rapidamente, uma ilustraçãozinha. Muito de flores, estava cultivando uma roseira junto de uma certa muralha de pedra. Ela via que a planta crescia, mas ela não dava flores, não florescia. Então, dia após dia, a moça cultivava, regando, porém não produzia nada. Certa manhã, então, a jovem, já bem desapontada, estava perto da roseira, julgando ali que todos os seus esforços tivessem sido inúteis. Até que ele ouviu, então, a voz da vizinha, do outro lado do muro. Ela era uma senhora adoentada, enferma, que vivia presa, né, à sua casa. E a vizinha, então, lhe disse o seguinte: olha, obrigado. Você não pode imaginar como me fez bem as flores que você plantou. A moça, então, ergueu-se e falou assim: mas as rosas não deram flores. E subiu, então, na muralha para falar com a vizinha. Quando, então, ela olhou e viu que do outro lado, uma haste da planta havia passado por entre os muros e florescido belamente no terreno da vizinha. Irmãos, muitas vezes nós somos levados a julgar que os nossos esforços estão sendo inúteis. A nosso testemunho está sendo inútil. As pessoas não estão se convertendo. Quando realmente eles estão produzindo efeitos onde a nossa percepção não vê, onde a nossa percepção não os apanha. A nossa missão, e que nós devemos, a partir de hoje, tomar essa decisão, é simplesmente testemunhar. Simplesmente dever. Os frutos aparecerão onde Deus desejar. Amém? Amém. Amém. Aninha, 10h35. Olha, bati o recorde. Desculpa. Não tem problema. O importante é que foi muito bem explicado. Gostaria de agradecer a todos que participaram, ao Flávio que coordenou, a todos os professores. Que Deus abençoe cada dia mais vocês. Tenham um bom sábado. E vamos ficar agora, então, com o culto do pastor, que acho que ele já começou. Um abraço a todos. Sábado. Vai lá. E até sábado que vem, hein? Valeu, gente. Até. Tchau, tchau. Ô, Arthur, feliz sábado. Feliz sábado.